Graça e paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Yahshua, tudo bom? Então, vamos lá para mais um vídeo. Então, hoje o vídeo vai ser sequência aí que o senhor Yahoo me avisou, né, que alguns vídeos, tanto os vídeos que eu tô fazendo aí de final dos tempos, que é necessário, né, ultimamente que a gente tá vivendo tempos muito trabalhosos, muito difíceis, acontecendo muita coisas do outro mundo, né, coisas escabrosas aí, coisas muito bizarras e muitos acontecimentos, né, ao mesmo tempo, né, e só que o vídeo de hoje não é de final dos tempos, não. Outra coisa que está acontecendo muito é por causa desse período que a gente estamos vivendo no mundo, também está gerando muita ansiedade nas pessoas, algumas pessoas em depressão, outras passando lutas corriqueira também, não só do seu dia a dia, mas luta por ser cristão, né? Porque a gente quando é cristão, as pessoas da religião sempre fala que vai tudo qual que Alice no País da Maravilha e vai vai ser o fantástico mundo de Bob, né? Que tudo vai bem o tempo todo, que o verdadeiro servo de Yahshua é aquele que tem prosperidade, e isso não é verdade, né? A gente desmente isso daí, se bem que nem todos vão crer, outros vão preferir crer na mentira, né? E aí a gente não pode fazer nada, né? Aí é a escolha também de cada um. Então, eu venho fazer um vídeo aqui por dois motivos. Um vídeo é para falar assim que a vida é um círculo, né, irmãos e irmãs? E eu estava falando no vídeo anterior justamente disso. Que Deus, às vezes, como faz com Jó, e permitiu com alguns apóstolos, não foi Deus que fez, tá? Ele permitiu, porque o mal entrou no mundo, né, irmão? O pecado entrou no mundo, arruinou toda a criação do Senhor, e a natureza foi afetada, né? A gente foi afetado, então mas tudo vai ser resolvido. O Senhor vai dar fim em todas essas coisas, vai curar tudo, mas para isso a gente tem que ter fé na obra de Yahshua na cruz, no que ele fez por nós, pelo amor que Deus nos deu, mesmo a gente sendo falho, pecador, a gente tem que buscar sempre a palavra da verdade, buscar sempre oração, sempre estar em comunhão com o Senhor, buscar intimidade, mesmo quando a gente não sente a presença dele, porque nem sempre a gente vai sentir, às vezes a gente vai sentir que ele está distante, né? Mas ele não está, ele está agindo. Às vezes a gente vai buscar resposta e ele vai nos dar, outras vezes ele não vai nos dar a resposta e a gente vai ter que ter a fé do mesmo jeito. E é o período mais difícil de exercitar a fé, é quando você não tem resposta e quando você está passando por dificuldade e busca a resposta e essa resposta não vem. Eu sei que eu passo por isso, alguns de vocês pode ter passado ou está passando ainda por isso também, né? Então um fortalece o outro, né, irmãos? Então, na verdade, às vezes a gente faz planos na nossa vida, né? E às vezes Deus fala pra gente tomar uma atitude de fé, de coragem, a gente vai lá e toma. E só que aí a gente faz o plano, porque como eu falei no outro vídeo passado, né? Às vezes Deus fala assim, ó, eu vou te elevar de nível, de patamar. Aí a gente tende a entender que pode ser uma elevação de nível de patamar no âmbito profissional, financeiro, pode ser, pode, mas o erro nosso é a gente achar que essa elevação e essa mudança de círculo e essa evolução de patamar, de um novo nível, é só nessa área. Porque às vezes nós podemos estar enganados, achar que nessa área pode ser só na área espiritual. Lógico que alguma coisa do espiritual, elas às vezes se concretiza no físico, mas nem sempre é aquilo que a gente espera, entendeu? Ou que a gente planeja. Então, já aconteceu isso comigo, de eu planejar uma coisa, de Deus me falar uma coisa que vai me elevar de nível e eu achar que era no nível ou profissional ou financeiro, e eu me organizar para isso, aí tomo uma atitude de coragem, e Deus até se alegra com o nosso coração ao fazer isso, porque a gente agiu pela fé, né? Mas só que às vezes a gente pode errar também e interpretar errado. Então, às vezes, como no filme do apóstolo Paulo, isso não,
Eu não li na palavra, tá? Eu acho que nem tá lá na palavra, mas que faz sentido. Que eu assisti o filme do apóstolo Paulo, Paulo, o apóstolo de Cristo, né? E lá tava assim: ah, eu fui para direita, Cristo me jogou para esquerda. Ah, eu fui para esquerda, Cristo me jogou para direita. Então, as coisas do Senhor é muito complexa, é muito, você tem que ter muito discernimento e às vezes nem sempre a gente tem esse discernimento, mesmo a gente tendo fé e tendo o Espírito Santo. Às vezes a gente consegue exercê-lo, mas às vezes não. Às vezes a gente falha, porque tem a carne também, né? Então a gente habita num corpo de carne sujeito a falhar. Então, não só eu, como todos nós, tá? Eu tô me colocando no meio aqui, mas eu tô falando de maneira geral. Então, o que acontece, irmãos e irmãs? A gente faz o plano, mas se Deus quiser outro, né? Às vezes a gente tende a fazer plano visando assim, né? Por exemplo, ah, tá, tudo vai dar certo, porque Deus está comigo. Sim, mas nem sempre vai dar certo do nosso jeito. Porque as coisas espirituais do Senhor, ela é contrária às coisas do mundo. A gente tem uma visão do mundo, né? Então, o fato de você falar que vai dar certo, e aí vai uma palavra que muita gente entende errada nas escrituras, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De fato. Mas aí você tem que entender que até o que às vezes vem como para te afetar, como você vendo com os olhos humanos, é uma coisa que vem para te ferir, o que é ruim, ela lá na frente vai colaborar para o seu bem. Só que quem é que quer passar por coisa ruim, por dificuldade ou sofrer algum dano? Ninguém, né? Mas às vezes Deus permite para nos elevar, tanto espiritualmente, para sua fé se fortalecer, e às vezes a gente não quer isso, né? Mas se você é filho amado de Deus, Deus ele quer fortalecer a sua fé. E o que vale mais é o mundo espiritual do que o físico. Mas só que a pessoa está agarrada muito no físico e no material, que ela acha que se nada acontecer no mundo material e físico, que alguma coisa está errada e que Deus não ama ela, porque Deus não deu aquilo para ela, que ela pensou que Deus prometeu aquilo, mas Deus prometeu levar ela de nível. Mas qual nível? Você e eu podemos ter interpretado a nível financeiro, profissional, mas e se não for esse nível? E se for só no âmbito espiritual? Aí você se frustra, aí você fala, que Deus é esse, eu não quero mais servir a Deus não. Só as coisas ruins me acontecem, né? Tá, se for assim, então o apóstolo não ia servir a Deus, porque só aconteceu tragédia na vida de Paulo. Paulo foi preso, chicoteado, no fim da vida foi decepado, todos me abandonaram, disse Paulo, só o Senhor me assistiu. Quer dizer, olha que vida doida. Mas ele cantava louvor, mesmo sendo chicoteado. Vai entender isso, né? Você está vendo como é complexo as coisas do Senhor, como que é. Se você não tiver a unção do Espírito, não tiver a visão espiritual, você vai enxergar de uma maneira física, de uma maneira natural, de uma maneira carnal. Quer dizer, se eu estou sofrendo, é porque Deus não está comigo. Se eu estou sofrendo, é que Deus não me ama. Entendeu? E eu mesmo tinha essa visão. E tenho ainda às vezes. Tem coisas que acontecem comigo, irmãs e irmãos, que eu fico questionando. Será que Deus está comigo? Será que eu entendi certo o que Ele me pediu? Será que eu fui para o caminho certo? Por que está acontecendo isso daqui comigo? Foi o mesmo questionamento de Jó, quando estava passando pelas aflições. Jó era um homem justo, Jó não merecia tudo aquilo. O próprio Senhor falou para Satanás, mas o Senhor permitiu que Jó passasse por tudo que passasse. Se coloca, imagine você na situação de Jó, entendeu? Então, imagine que você fosse rico e de repente você perde tudo e vai morar na rua e ainda pega doença, e aí você vai escutar a voz do diabo na mulher de Jó. Olha como você tá, Jó, amaldiçoe esse teu Deus e morra. Entendeu? Aí o que Jó responde? Você tá louca, mulher. Se eu aceitei o bem que veio de Deus, não vou aceitar as coisas ruins? Olha a fé do homem. E mesmo assim ele não entendia porque ele estava passando por aquilo. Ele falou, Jó era um pecador igual nós, mas naquele momento ele não tinha pecado. Aí ele falou, não estou entendendo, se eu sou um homem íntegro, se eu ando... Entendeu? Então para você ver como as coisas de Deus são diferentes. Então eu já aviso vocês aqui, que se um dia você vê que eu não estou postando mais vídeo, tá? O meu intuito é continuar, mas a vida dá a volta, irmãos. A vida coloca a gente numa berlinda que
é, sabe, às vezes não, nada do que você quer e planeja pode ser da vontade de Deus. Às vezes Deus, você fez aquilo ali por um tempo, Deus queria que você fizesse, mas depois ele fala, ó, pronto, você cumpriu esse propósito, agora eu quero que você faça outra coisa. Entendeu? E se você é um servo do Senhor verdadeiro, você tem que obedecer, mesmo que você não entenda, que você não faça sentido às vezes. E aí, se você vai falar isso para uma pessoa comum, a pessoa fala que você tá doido, que você é louco, que você, né, não tem nada a ver. Então, cada um de nós tem nossa própria jornada. A gente busca no Senhor a resposta para nossa caminhada. E às vezes o mundo vai ficar contra você porque ele não vai te entender, as pessoas do mundo vão achar que você está indo para o caminho errado, porque às vezes o caminho certo para o mundo é assim, vai trabalhar, vai fazer uma faculdade, vai enriquecer e tudo. Esse é o caminho certo. Isso é o que o mundo diz, né? O mundo diz, né? Mas às vezes você vai para o caminho que o Senhor te apontou, que não é um caminho tão glamouroso assim. Porque Paulo, quando ele foi para o caminho dele, foi o caminho de renúncias, de perdas, de sofrimento, de açoites. Cristo, ele foi para a cruz. E aí? Quando Pedro falou, não, mestre, eu não vou deixar. Arreta de mim, Satanás. Você só conhece as coisas que são dos homens, você não conhece as coisas que são de Deus. É muito fácil, irmãos. Pessoas que têm uma casa luxuosa, eu não estou falando que é errado e que é por isso, porque eu não conheço a fé de ninguém, eu não posso julgar a fé de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Mas às vezes eu vejo muita gente no YouTube e falar, porque você está com medo, seja corajoso, tenha fé, mas ela está lá com uma casa luxuosa, né? É fácil você falar isso para os outros, que está ali no dia a dia, comendo pão que o diabo amassou, entendeu? É fácil, você está lá no seu conforto, tudo bonitinho, mas eu já passei também por isso. Pode ser que seja verdade, que ela tenha passado, mas nem todos que têm que tem dinheiro, que está no bem bom, e que tem a casa luxuosa, passou por a dificuldade. Entendeu? Ela passou, porque mesmo elas que são ricas, passam por adversidade. Não estou falando que não. Mas assim, tem coisas que só pobre passa. Entendeu? Então, tem pessoas que montam, que pode até ser convertida a Yahshua, e mesmo ela sempre sendo rica, ela enxergou que tinha que acreditar em Yahshua, que talvez ela seja salva. Mas às vezes é muito fácil você falar as coisas como tudo tá cômodo para você, entendeu? É igual eu, assim, eu posso falar, eu tô passando um bom momento, colhendo só as bênçãos do Senhor, certo? Aí eu venho aqui, vejo alguns irmãos passando dificuldade, dou apoio, falo, fortaleça, o Senhor é contigo, é assim mesmo, porque o Senhor vai te fortalecer, não se desanime, continue na fé, os apóstolos passaram por isso, mas e eu tendo na bênção, certo? Por quê? Porque eu não estou sentindo a dor que a pessoa está sentindo. Entendeu? Eu posso até imaginar, mas eu não estou na pele dela para sentir. Então, para mim que estou numa parte cômoda, é fácil falar isso. Agora, se um dia eu tiver, ou na mesma situação da pessoa, ou pior que a pessoa, aí sim, aí eu vou questionar igual a pessoa está questionando. Por isso que às vezes a gente pode orientar, pode fortalecer a pessoa, e pode mostrar os erros dela, mas sem julgamento. Por quê? Porque é muito fácil apontar o dedo. Às vezes a gente sabe, chama os outros aí de nomes como você é um preguiçoso, você é um covarde, você é um vagabundo, você tinha que ter mais fé. Só que você está vendo que está por fora da situação da pessoa, você não sabe o que está por dentro. Então é muito fácil só apontar o dedo. Então eu aprendi isso na vida. Né? Porque eu também já cometi erros, irmãos. Já ofendi pessoas que eu amava. Já falei coisas que eu não devia para pessoas que eu amava. Já fiz coisas erradas para pessoas lá atrás. Entendeu? Então, e tenho muito arrependimento. Quando eu lembro de me dar uma dor no coração, eu começo a chorar. Né? Mas hoje eu já sou diferente. Mas mesmo a gente se convertendo, tendo sido convertido a Yahshua, vez ou outra a gente também pode falhar. Não vai viver igual a gente vivia antes, mas a gente tá sujeito a errar ou prejudicar alguém sem querer, sem intenção. Lá atrás a gente não media a consequência, a gente fazia coisas erradas e pedir até perdão para a pessoa quando a gente reconhecia, mas
fazer a coisa errada para nós era normal. Hoje não, hoje você tem um peso. Você sabe que quando você fere pessoas, você sendo um seguidor de Yahshua verdadeiro, vai te doer lá no coração, entendeu? E você vai pecar contra o próprio Deus, porque quando você peca contra as criaturas de Deus, você está pecando contra o seu próximo, você está pecando contra Deus, porque as pessoas são a imagem e semelhança do Criador, entendeu? Mas e as pessoas que fazem ruindade? O que a palavra nos ensina? Pagar o mal com o bem. É difícil? Lógico que é, irmãos, eu não estou falando que é fácil não, só eu sei. Já sofri muitas pessoas que me maltrataram. Eu sei, agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Que é você, de novo, ser o verdadeiro salvo? Para ser salvo, não é só fazer o bem, porque você não é salvo por obras, como eu disse no outro vídeo, eu não vou alongar, porque eu já expliquei isso, tá? Você não é salvo por ser bom, você não é salvo por praticar bondade, você é salvo porque Deus teve misericórdia de você e você foi imputado uma fé em você para crer na obra de acho que ele fez na cruz. Porque ele pagou nosso pecado, ele foi no nosso lugar, porque era para nós estar lá na cruz, não ele. Então eu creio que o meu pecado levou Yahshua para a cruz. E isso que é você compreender o significado da salvação. E outra, salvação é transformação de vida, mudança de caráter, mudança dos seus hábitos, né? Você que mentia não mentia mais, você que enganava não engane mais, você que invejava não inveje mais, você que roubava, matava não faça mais, entendeu? É mudança de vida, de direção. E outra, não é por você pregar a palavra que você também é salvo, não é por tanto que você conhece, né? Lógico que a gente tem que ter intimidade, tem que conhecer o máximo que a gente pode da palavra, mas não é só isso que vai te levar à salvação. E outra, o que eu ia falar? Até acabou fugindo aqui da minha mente que eu ia falar, cara. Yahweh, ele fala conosco. Lembre-se que ele usou uma mula ou uma jumenta, dependendo da tradução das escrituras de vocês, para falar com o profeta Balaão. Deus, ele usa quem ele quer. Ele pode usar uma pessoa dele mesmo, ou ele pode usar uma pessoa que nem conhece a palavra e que não é convertida para falar com você, para transmitir uma mensagem. Yahweh, ele pode usar a circunstância da sua vida para falar com você. Ele usa, o mais que ele usa é a palavra. É o mais que o Yahweh usa, mas ele usa de sonhos, ele usa de circunstância da sua vida que você está vivendo, ele usa de pessoas, ele usa de filmes, ele usa de músicas. Aí não, eu acho não, só se for louvor. Não, você que pensa. Não estou falando de música profana, tá, irmão? Estou falando de música que não tem letra profana. O Yahshua fala com você através de música também, de filmes, entendeu? Se você tiver sensível, nem sempre também a gente vai sentir a presença de Yahweh na nossa vida, de Yahshua. Não é porque a gente não sente que ele não está lá, né? Vai ter um momento que a gente vai sentir, vai ter vezes que ele vai nos dar as respostas que a gente busca, vai ter vezes que ele não vai dar a resposta na hora que a gente quer, nem no momento, e a gente vai ter que ter paciência. Acontece isso comigo às vezes. Às vezes eu fico tempos buscando uma resposta e não tenho. E não é por falta de fé isso. Os religiosos falam que é falta de fé. Não caia nessa armadilha que isso é mentira, tá? Se você está lendo as escrituras, se você crê na obra de Yahshua na cruz, se você está lutando contra a sua carne, tá? Agora, se você não luta contra a sua carne, está vivendo pecado e fala que é de Yahshua, aí alguma coisa está errada. Aí você tem que se avaliar, né? Sem julgamento, tá? Tem que se avaliar pro seu bem, eu estou falando. E eu faço isso comigo também. Mas se você está lutando contra a sua carne, está fazendo tudo certinho e as coisas estão dando errada, até o que dá errado coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você tem que sentir, você tem que saber. Às vezes você tem que estar atento. Nem sempre você vai. Mas ele fala de várias formas. Eu assisti o filme que me fez. Eu sou uma pessoa que medito muito, né? Nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu escuto das pessoas, no que eu vejo nos filmes, né? Eu gosto de meditar bastante. E eu vi 2 filmes, né? Um filme falava a respeito, assim, eu vou contar pra vocês. Um filme chama Ele Cuida de Nós, né? Aí eu falei, pô, que título de filme esquisito, Ele Cuida de Nós. Porque eu vi o filme e eu falei assim, pô, aconteceu muita tragédia com a pessoa.
Aí eu fiquei pensando, ué, ele cuida de nós. O que aconteceu com a mulher, cara? Aí, mas eu sabia que mesmo assim ele cuida de nós, porque as coisas do Senhor são, né? Mas eu tava tentando raciocinar o começo do filme, né? Mas para isso eu tinha que ver o resto. Aí eu fiquei assistindo, né? Aí era assim, a história do filme era uma mulher casada, tinha o marido dela, os filhos dela, 2 filhos, felizes, né? Felizes. E um dia ela saiu para buscar, acho que a filha, em algum lugar, né? E a filha não estava lá. Aí ela pegou e foi, deu meia volta e veio, né? E ela estava perto de uma igreja. Aí o cara agarrou ela por trás e abusou dela, entendeu? Abusou dela e aí ela ficou com medo de contar pro marido, porque ele, na mente dela, ela pensou assim, né? Se eu contar, ele vai me achar suja e vai separar de mim. E aí ela contou para a irmã dela. A irmã dela aconselhou que ela contasse pro marido, ela não quis, contei para você contar, né? Aí quando ela soube que o rapaz que abusou dela, ele tinha sofrido acidente de carro e estava entre a vida e a morte, ela verificou qual hospital ele estava, foi lá para dar um tiro nele e matar ele. E ela era uma cristã, né? Junto com o familiar dela, todos que pertenciam ao mundo cristão, né? Então ela foi lá para tirar a vida do cara. Você vê, veja só como que as coisas são, hein, irmãos e irmãs. E aí, a irmã dela foi lá e falou, não, não faça isso, tal. Ah, você não sabe o que eu passo, tal, tal. E essa história toda, né? Aí, de repente, a filha conta pro esposo dela o que aconteceu. Aí o esposo vai atrás dela, vai lá no hospital e vê que ela tá pronta para matar o cara e tira a arma da mão dela, da esposa dele. Só que ele não tirou pra evitar que ela matasse o cara. Ele tirou porque ele queria matar o cara. Quando ele ficou sabendo, ele foi lá pra matar o cara. Falou, ele desgraçou nossa vida e tal, e que não sei o que lá, né? Mas mesmo assim ele não se separou dela. Ele amou ela, gostou, ficou com ela do mesmo jeito. Só que ele queria matar o cara. Só que aí a irmã dela pegou e tirou a arma dele também, convenceram, e aí acabou que não matou. E aí eles, como cristãos, entenderam que ninguém pode tirar a vida de ninguém, só o Criador. E o que aconteceu? Que a palavra diz para perdoar os nossos inimigos. Veja só, onde que eu estou querendo chegar. E eu sei que é difícil, irmãos, eu sei que é difícil. É fácil falar, mas só quando a gente passa isso, mas isso me fez meditar. Olhar para dentro de mim mesmo. Veja só, aí ela passou e o marido a cuidar do cara que abusou dela no hospital. E deu comida na boca do cara. Veja só, hein, irmãos e irmãs. Veja só, que coisa extraordinária isso. E eu fiquei olhando para mim mesmo falando, eu sou um miserável. Então, cara, porque é uma coisa, veja só o que Deus faz com a gente. Aí ela deu comida, aí o cara foi se recuperando, mas antes dela começar a alimentar o cara, o doutor falou, vou desligar o aparelho porque ele não vai se mover mais, né? Então a gente vai cometer eutanásia, né? E ela se passou por irmão do cara para visitar o cara, para poder matar o cara, que eu esqueci dessa parte. E aí o médico pensava que ela era irmã. Aí falou para ela, assina a carta para desligar o aparelho. Aí ela falou, não posso fazer isso e tal, mas ela queria dar o tiro no cara. Aí depois que o médico descobriu que ela não era irmã, ela não falou o que ela foi fazer lá, né, pro médico. Mas ela falou, não sou irmã, né? Mas aí ela falou, mas mesmo assim, assina a eutanásia. Aí ela assinou lá, né? Aí eles foram desligar o aparelho do cara. Só que como a enfermeira desligou o aparelho, o que aconteceu? Mesmo assim o coração começou a bater e o cara começou a respirar. Aí a enfermeira, nossa, ele tá respirando, ele tá. Aí nesse tempo, ele já arrependido de querer matar o cara, os dois, o casal, né? E aí começaram a alimentar ele, cuidar dele, tudo direitinho. O próprio cara que abusou dela, veja só. Aí depois o cara se recuperou, ficou bom. O cara ficou bom. Aí ela falou pro cara que perdoava ele, né? Pelo que ele tinha feito. Veja só, hein? Que coisa extraordinária isso e faz a gente se sentir pequeno. Aí ela perdoou. Ah, mas isso é só um filme. Eu já vi isso na vida real, tá? Isso não é só um filme, não. Isso é baseado em história real, porque eu já presenciei isso, tá? Então, que a gente acha que a gente não é capaz. Quando a gente quer coisas, sonhos nossos, a gente acha, não, eu sou capaz, eu posso, e Yahshua está comigo, ele me fortalece. Mas
Quando é para fazer uma coisa desse tipo aí ninguém, eu não sou capaz, né? Se o diacho estiver com você mesmo, você é capaz. É que a gente, o diabo mente pra gente, irmãos. Então, na nossa mente, ele lança pensamento, tá? Então, o que que aconteceu? Aí ela perdoou, aí o cara saiu do hospital, aí ela levou o rapaz para a igreja, ele foi e tal. Eu não acredito em igreja, tá? Em igreja de pedra. Mas eu peguei a visão do filme, independente que eles falam de igreja ou não, eu peguei a visão, o conceito do filme, entendeu? É você ter uma sabedoria, uma mente aberta para entender o conceito, né? Mesmo eu não creio em religião e igreja, mas eu entendi o conceito. Aí ela levou ele para a igreja, né? Aí ele foi lá, aí ficou um tempo lá, se arrependeu, né? Confessou que tinha feito mal. Aí ele ligou um dia para ela, né? E falou assim: Olha, fulano, eu tô aqui na delegacia. Eu vou me entregar e falar tudo que eu fiz de ruim. Aí ela falou: Não, não faça isso, eu já te perdoei e tal, né? Ele falou: Não, eu tenho que fazer, porque como eu me entreguei a vida para Cristo, então ele não vai poder me usar se eu não fizer isso. Entendeu? Aí ele foi lá, confessou os crimes dele, ele foi preso. Tá, foi preso. Aí, lá na prisão, ele começou a pregar o evangelho. Veja só, hein? Ó a ação de Deus aí, como é extraordinária e vai muito além do que a gente pensa ou imagina nessa vida. E ela é contrária. Você, uma fé que você deposita só em receber. Ah, o Senhor está contigo, você pode, você vai conquistar, você vai. Olha só a história do filme. E é desse filme que eu gosto, porque me confronta. Entendeu? Me confronta. Então, aí o cara foi preso, começou a pregar lá, aí ninguém deu ouvido, ele contou essa história que ele tinha feito, que ele abusou da mulher, ele contou lá na prisão pros caras. Aí ninguém acreditou, corta esse papo furado, que não sei o que lá, você vem com essa conversa pra cima da gente e tal. Aí todo mundo se levantou e saiu, ficou só um branquinho lá, e ele negão, né? Aí o branquinho ouviu, falou: Fala aí que eu tô ouvindo. Aí no início ele pareceu que ele não acreditava, né? Falou: Né, eu não quero saber dessa história. Deus não existe porque Deus permite isso. Ó, eu vim aqui pra matar não sei quem e que não sei o que. E o cara contando pra ele, né? Olha só, cara, que coisa extraordinária. Aí de repente ele foi falando da palavra. Ele falou: Você pode me ouvir? Posso? Tá, então foi ouvindo. Aí o cara acabou que ouviu e se quis entregar a vida para Cristo. E ali se converteu. Então, quer dizer, Deus já usou o cara para salvar outra alma. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo você fazendo qualquer atrocidade desse mundo, não estou falando apoiando o que você tem que fazer, é melhor que você não faça. Eu estou falando que às vezes um ser humano já cometeu. Se você se arrepender de todo o coração, você é salvo. Você vai arcar com as consequências, como ele foi preso. Certo? Ele pagou o crime dele. Mas você vai para o reino celeste quando partir desse mundo. Entendeu? Agora, se você mentir, você não roubou, você não matou, você não abusou de ninguém, mas você mentir e não se arrepender, você vai pro lago do fogo. Por quê? Porque você não é o pecado em si, é o arrependimento sincero de qualquer pecado. Mesmo se você não matou, não roubou, mentira é pecado. O pai da mentira é o diabo. Entendeu? Então, ó, é para raciocinar, para refletir isso aqui. Então aí eu olhei para mim mesmo, eu falei: eu já perdoei pessoas que me perseguiram, que tentou me derrubar no meu serviço, fez eu quase perder o emprego. Já perdoei muitas ofensas, calúnias, injustiças que fizeram comigo. Perdoar, lembrando que não é você conviver com a pessoa, tá? É você pôr no esquecimento, conversar com a pessoa normal, sabendo que ela pode te aprontar. Fique esperto. Mas você perdoa, você não guarda rancor, você alimenta ela, você, quando você quiser dar uma ajuda, você dá, né? Mas você não é obrigado a conviver o tempo todo com aquela pessoa, certo? Então, eu já perdoei nesse sentido, mas eu mesmo falei pra mim: Cara, eu não sei se eu teria coragem de perdoar se eu tivesse uma companheira e ela abusasse dela, ou uma filha, ou um filho, ou se alguém matasse parente meu. E aí eu fiquei começando a refletir nisso. Eu falei: Cara, como que a gente tem que pensar muito na vida, né? E se olhar para dentro de nós mesmos, olha como a fé é provada. Porque é fácil você falar que tem fé quando essas coisas não acontecem com você. Eu quero ver quando isso acontecer na sua vida. Eu quero ver quando isso acontecer na minha vida. Eu quero ver, aí é que a sua fé é provada. Ó, por exemplo, eu estou passando um momento, como eu disse, né? Eu ia contar outro filme, mas não vai dar tempo. Depois eu conto em outro vídeo. O que acontece, irmãos e irmãs? Independente que, ó, o cara tá na prisão.
mas ele teve a fé dele lá, dentro da prisão. É isso que eu quero falar. O reino, ele não está sendo vivido pelo que você conquista na sua vida de bens materiais, de riqueza, de profissão, ou de uma pessoa que você quer na sua vida. Você tem que ser feliz independente de ter... Ou você está sozinho, você e Deus, você não tem ninguém. Você está feliz. Você não está empregado, mas você está feliz. Você está empregado, você está feliz. Você é rico, você está feliz. Você é pobre, você está feliz. Você mora na mansão, você está feliz. Você mora no barraco, você está feliz. Você está preso, você está feliz. Você mora na rua, você está feliz. Como que isso é possível? Não sei, cara. É só você se contando dentro de você mesmo essa fé inabalável. Não adianta eu impor isso para você, porque isso daí é uma coisa de cada um. Entendeu? Mas eu sei que a sua fé só é provada não nos momentos de bênção, mas no momento de perda. Quando você perde o ente querido, que vai embora. Quando a sua fé é provada quando você perde o seu emprego. A sua fé é provada quando você perde tudo e vai morar na rua. A sua fé é provada quando você é acusada de um crime que não cometeu e vai preso, como José do Egito, certo? A sua fé é provada quando você é vendido como escravo. A sua fé é provada quando você é abusada e tem que perdoar. Quando alguém te faz uma malignidade, você tem que perdoar. É nessas horas que a sua fé é provada e a minha. Entendeu? E aí, é o que eu estou falando. Ó, pode ser que hoje, uma hora eu paro de gravar vídeo e vocês já estão avisados, tá? Eu não sei, pode ser que eu continue por muito tempo ainda. Mas a minha vida deu uma reviravolta, irmãos. E eu tô buscando que Deus me direcione o caminho correto que Ele quer que eu vá. Não pela minha vontade, nem pelo que eu quero, né? Porque eu tô num momento de provação de fé muito grande. E coisas estão acontecendo, eu não vou falar o que está acontecendo na minha vida, que pertence a mim e o Senhor, tá? Mas eu acho que muitos já passaram por isso, se não passaram, um dia vão passar, tá? Todo que é cristão verdadeiro vai passar ou se já não passou, né? Então, eu não estou criticando quem mora em mansão, quem é rico, não, e prega a palavra, tá? Eu não sei se a pessoa já passou por dificuldade ou não. Eu estou falando que é fácil falar quando a gente está no conforto. Eu estou falando para mim também. Porque quando a gente está na bênção, é fácil você dar força para os outros, né? Às vezes a gente tem que dar força para os outros mesmo na dificuldade. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou passando um momento difícil. Não vou falar que eu estou passando por fome ou por coisa assim, ou que eu não tenha... Não é isso não que eu estou passando, né? Mas é um processo, é uma dificuldade aí. Pode ser que eu tenha que perder algumas coisas, que eu tenha que mudar muitas coisas na minha vida e abrir mão de muitas coisas. Até essa casa que eu moro aqui, pode ser que eu saia daqui. Não sei se eu vou para uma outra ou para onde que eu vou, ou onde que eu vou ficar, onde que eu vou morar. Mas eu só sei que eu tenho que tentar exercitar minha fé o máximo que eu posso e continuar confiando em Deus. Entendeu? Independente das circunstâncias e o que vem acontecer com a minha vida, com a minha pessoa, né? Não é que eu vou morrer e que eu tô doente também não, tá, irmão? Fique tranquilo aí. Mas é uma situação bem difícil que eu tô passando, umas lutas internas e que não adianta eu falar que as pessoas não entenderiam, eu acho, né? Que tem coisas que a gente passa que só a gente mesmo e Deus entende o porquê daquilo e é aprovação para nossa fé. Entendeu? Eu vejo assim. Entendeu? Então, esse foi o vídeo que eu vim trazer, né? Para mostrar o que é fé verdadeira. Aí você fala, se você tem essa fé verdadeira, eu já perdi muita coisa, meus irmãos, e continuei com a fé, e em pé. Agora vai vir outra provação, aí eu já não sei dizer, referente a essa provação, se eu vou suportar, ficar firme na fé. Eu espero que sim, eu estou me exercitando para que sim, mas eu também louvo a Deus e agradeço a Deus por eu passar por esse momento, porque Paulo fala, eu me alegro nas aflições, nas injúrias, nas calúnias, nas difamações e nas perseguições. Porque quando estou fraco é que sou forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, independente do que venha me acontecer, vai ter pessoas que falam, onde está o seu Deus? Falaram isso para os apóstolos. Os apóstolos estavam, nos olhos humanos, eles estavam indo para o inferno. Mas nos olhos de Deus, ele estava indo para o reino celestial, para os olhos espirituais. Então, as coisas de Deus são totalmente contrárias a este mundo. E as pessoas não sabem o que falam. Entendeu? Então,
Às vezes a gente tem que perder para ganhar outra coisa maior lá na frente. E essa coisa maior pode ser uma vida melhor aqui na Terra ainda, ou pode não ser uma vida melhor aqui, mas lá no Reino Celeste você vai ter galardão. Ah, mas eu não quero ter galardão no céu, eu quero ter galardão. Aí é um assunto você com Deus. Eu penso diferente, né? Porque se não for assim, a minha fé não é provada. Então, e aí como que eu vou aparecer perante o Senhor, né? Que raio de cristão ou de seguidor de Yahshua você, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou manter a minha fé ou não, não sei se eu vou deixar de falar no canal, não sei se eu vou mudar de endereço, só que outra coisa, para encerrar o vídeo, o que é a fé verdadeira? Às vezes ela te exige da gente, como um verdadeiro seguidor de Yahshua. Às vezes, irmãos, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Às vezes você já teve fase que nem eu separei de uma pessoa que eu amava, né? Que era minha antiga companheira, minha ex, mas ela não tava sendo capaz de seguir trilhar o mesmo caminho que Deus queria que eu trilhasse. Deus permitiu por isso, entendeu? Então, ó, você vê como Deus age. Às vezes eu já perdi vários parentes meus e alguns jovens, com 40 e poucos anos, com 47, com 45. Aí eu me pergunto, por que tão jovem? Cadê o senhor? Né? Mas eu sabia que ele estava ali. Né? Eu estou falando assim, que é a pergunta que todos nós nos fazemos como passamos por dores de perda, né? Então, eu perdi já emprego, já conquistei outros. Às vezes eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque a gente sabe o que vai acontecer lá na frente, tá? E não é nenhuma teoria da conspiração, entendeu? Então, às vezes, por isso que acho que falou assim, ó, aquele que amar, não tá falando que, ó o paradoxo aí, ele tá falando para você honrar pai e mãe e amar pai e mãe. Você tem que amá-los. Amar a sua esposa, amar os seus filhos, certo? Só que aquele que amar mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, como é que fica, hein? Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aquele que amar mais a sua esposa, mais os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas aquele que deixar pai e mãe por minha causa, para fazer a obra de Deus, mas não quer dizer que você vai deixar definitivamente. Você vai deixar por um tempo, mas depois é como você sair para viajar, para ir trabalhar. Você trabalha num emprego de viagem, você vai ficar... O caminhoneiro faz isso, fica 3, 4 dias fora de casa, mas ele volta, entendeu? E ele não deixou de amar a esposa dele porque ele teve que ir, entendeu? E a esposa entendeu. Aí já tem outros que não entendem isso, entendeu? Então, mas vós que deixa pai e mãe por minha causa, ganhará muitos galardão aqui na terra e no céu. Então, cara, às vezes a vida nos põe em dilemas, em situações muito dificultosas, e de perdas, e de traumas, para testar a nossa fé, como fez com o Jó. Né? É muito fácil você falar para os outros ter fé, porque aconteceu isso com o Jó, aí quando acontecer com você, será que você vai ter a mesma fé? Você fala para o outro ter, aí é que o negócio aperta. Né? Deus permite coisas, irmãos. Outro filme que eu vi, é aquela assim, ó, rapidinho aqui para vocês entenderem. Tinha um casal, só que eles não tinham filho, eles estavam tentando, mas não conseguiam engravidar. Aí, é quase parecido. Aí, o que aconteceu? Eles distribuíam folheto e pregavam assim, ó. Contra o aborto, contra o aborto, contra o aborto. Ninguém pode tirar a vida, senão o senhor e tal. Ele que deu a vida, só ele pode tirar, tá? 2 casal fazendo isso com um outro grupo lá. De repente, o marido dela vai viajar, né? Aí ele vai viajar, ela fica em casa sozinha, ela fala assim, olha, a minha amiga fulana lá me convidou para uma festa de aniversário. Aí ele falou, olha, eu não quero que você vá. Você conhece essa fulana, ela só te põe encrenca e tal. Mas ela é a única que me dá força, ela tá sempre comigo, me apoiando, né? Aí ele falou, se quiser você vai, mas ele não é do meu agrado. Aí ela falou, eu vou, porque eu vou ficar sozinha. Aí ela foi para a festa de aniversário com a amiga. Aí lá conheceram 2 caras. Aí a outra pessoa, que tinha uma loirinha e a ruiva. A loirinha que era casada. Aí a loirinha pega e fala assim por ele, eu sou casada. Aí o cara, tá, tudo bem e tal. Mas nem todo mundo é feliz no casamento, aquela conversa toda. Aí a outra se engraçou com o cara lá, que ela tava sozinha, né? Ela tinha um outro companheiro que tinha sido preso, depois ele foi solto, depois ele falou que amava ela, que tinha mudado, que tinha contado
Deus, né? E a vida dele mudou, só que ela não queria mais. Aí ela já tava com aquele lá, né? E aí depois ela voltou com aquele cara porque ela viu que ele mudou mesmo, né? Mas antes ela tava saindo no aniversário com aquele outro cara. Aí a loira falou assim, ó, eu quero um copo de... Ah, não, vamos beber, nós estamos no aniversário. Beba só uma tacinha de champanhe. Aí ela pegou e falou, tá bom. Aí o cara que tava com ela falou assim, eu vou lá pegar pra você. Aí pegou, aí ela tomou. Quando ela tomou, uma taça só, ela ficou tonta, viu tudo distorcido e aí falou algumas palavras com ela. O cara, você tá se sentindo mal? Ela, não, tal. Aí ela apagou e acordou dentro de uma banheira com água. Por quê? Porque tinha um abusador de mulher que ele abusava das mulheres, lavava as mulheres, ele lavava o corpo com água para não deixar vestígio. Então, ela foi abusada. O que acontece? Só que ela desconfiou desse cara, né? Porque foi ele que estava do lado dela, só que não foi ele. Ele levou ela pro quarto, deixou ela lá, num quarto que ela estava com a amiga, né? De hotel, ou um motel, sei lá o que era. Aí deixou ela lá. Só que o outro também tinha a chave, jogou uma conversa no outro e foi lá, e o outro invadiu, abriu e fez o que fez com a menina. E depois lavou ela e deixou ela lá. E a polícia já estava investigando esses casos, que ele já tinha feito com outras, né? E fazia o mesmo procedimento de lavar o corpo. Veja só. E aí ela também não queria contar pro marido. Aí chegou um tempo que teve que ver à tona, e o marido ficou sabendo. Ela falou pro marido, né? Porque ela fez o teste de gravidez e engravidou. Só que ela tentou engravidar com o marido, não conseguiu. Mas ela engravidou desse cara. Só que até então ela não sabia se o filho era do marido ou se era do cara. E ela ficou com medo de contar pro marido. Só que depois ele não teve como. Aí ele começou a perceber. Aí ela falou, né? Aí ele falou assim, ó, vamos chamar a polícia. Aí chamou a polícia, aí a polícia investigou, falou, ah, esse cara já está sendo investigado. Pesquisou o que ela anotou lá e tal. Aí prenderam o cara. Aí ele falou, ó, uma parte tá feita. Agora vamos para outra. Que outra? Ela perguntou. Falou assim, ó, você vai ter que tirar o bebê. E aí ela discutiram lá. Aí falou, não, nós não podemos fazer isso e tal. Mas eu mesmo já pensei em tirar, mas depois me arrependi. Aí ele falou, não, você vai ter que tirar, porque como nós vamos conviver com isso? Eu não vou falar que a minha esposa foi abusada e essa criança é do abusador e tal, eu não quero isso. Ele falou pra ela, né? Aí ela foi na clínica, só que ela não conseguiu. Aí ela voltou, aí o cara todo animado, ó, foi a coisa certa você fazer, pensando que ela tinha abortado, né? Aí foi a coisa certa você fazer e tal, e isso, aquilo. Aí ela falou, olha, mas eu não fiz. Porque não cabe a mim tirar uma vida. Olha como que Deus prova a gente, hein, irmãos? Aí, eles dois pregavam contra o aborto. E agora eles estavam numa situação de abortar. Porque eu penso assim, a vida, eu também penso assim, como servo de acho. A vida foi dada por ele, só ele pode tirar. Se você foi vítima de um caso desse, você pega, não está feliz com a criança que ela vai te trazer recordação, dê para adoção. Entendeu? Tem muitos lugares que adota. É o meu conceito. Se alguém discorda, tem todo o direito. Eu não estou aqui para criar polêmica. Estou aqui para falar minha posição de cristão. Certo? Então, é o que eu penso. Então, ela pensou a mesma coisa. Ela falou, isso não é certo. Porque eles mesmos falavam contra e daqui a pouco Deus permite uma situação para testar a fé dele, para ver se eles que falavam para os outros, se eles iam agir da mesma forma. Aí o cara falou assim, já que você vai ter o filho, aí ele deu um murro, soco no rosto dela, ela caiu no chão, falou, você vai arcar com isso sozinha. Você vê? E o cara falava, eles tocavam, falavam, eu amo você, eu amo mais, e ela para ele e ele para ela. Só que ele não amava, se ele amasse, ele teria ficado do lado dela. Certo? E não importasse a circunstância. Mas o que ele fez? Ele deu um murro no rosto dela e foi embora. Deixou ela sozinha. Aí ela teve o filho, era uma menina, criou a menina ficou uma menina linda, uma menina dócil, só que era filha mesmo do cara, do abusador. Mas ela criou. E a menina foi dócil. Entendeu? Então, ela fez a coisa certa aí. Por quê? Porque ela mesmo pregava contra e Deus provou ela. Para ver se ela ia agir coerente conforme o que ela pregava. Tá vendo, irmãos, como que Deus nos coloca em armadilha? E não é em armadilha, que Deus não é uma armadilha, desculpa a expressão da palavra. Coloca a gente numa berlinda para provar a nossa fé. E não é só fé quando tudo vai bem na sua vida, não. Quando você tem as coisas, quando você conquista
A verdadeiro reino não é o que você conquista, é o que está dentro de você, entendeu? Independente da sua circunstância. Os cristãos, não é porque eles são seguidor de Yahshua que só vai acontecer coisas boas, que você não vai passar por perdas, por abrir mão. Porque o que ele falou assim? Às vezes, negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir, é a carta de Pedro fala assim, ó, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como coisas estranhas vos acontecesse, porque vós bem saibais que para isso fomos chamados, para sermos perseguidos, caluniado, injustiçado e sofrer as dores, né, as aflições de Cristo. Paulo também fala, nós vamos sofrer as aflições de Cristo, não exatamente tudo que ele passou, da forma que ele passou, mas isso quer dizer que a gente vai passar por aflições nesse mundo, que a gente vai passar e vai ter que ter fé, e nessas ocasiões que a fé vai ser provada, porque é muito fácil você falar que tem fé quando tudo vai bem, quando você só está recebendo bênção, entendeu? Quando você não passa por nada, é muito fácil você falar que tem fé, pregar essa fé para os outros, quando a sua vida está tudo em ordem. E quando a sua vida estiver bagunçada? Eu estou prestes, irmãos, não estou falando que eu tenho mais fé e sou mais espiritual que ninguém, porque eu não sei se eu vou manter a fé, mesmo não importando o que vai acontecer na minha vida. Eu não sei, eu estou falando que eu vou tentar e vou fazer o máximo que eu puder para manter a minha fé, independente do que aconteça na minha vida. Entendeu? Porque mesmo que eu perca tudo, que eu vá morar na rua, não estou falando que eu vou morar na rua, que vai acontecer isso. Mas pode acontecer, porque eu não sou melhor que ninguém, irmãos. Eu não me acho melhor que ninguém, nem aquele que está lá na rua. Não que eu estou me diminuindo como ser humano e como pessoa, não. Ah, Deus não quer isso, você não sabe. Como é que você sabe? As pessoas não entendem o caminhar de Deus na plenitude. Entendeu? As pessoas acham que se acontecer isso é que Deus não está comigo. A fé vai muito além do que você imagina, do que a gente imagina. Se fosse assim, não teria acontecido com... Ah, mas isso é só história fictícia. Então você não crê nas escrituras, porque não é história fictícia, né? Os apóstolos passaram por tudo aquilo lá, irmãos. Então, daí você vê quem é que tem fé verdadeira ou não, entendeu? E você mesmo vê dentro de você se você tem a fé verdadeira ou não, entendeu? Então é isso. Pode ser que eu não sei há quanto tempo que eu tenho esse canal, tá? Mas tomara que eu fique, né? Mas eu não posso prometer. E também, qualquer pergunta aí na área de comentários, vocês podem enviar comentários, tá? E eu não sei o que vai ser de mim os próximos dias aí. Eu tô esperando de tudo, né? Sei que eu tô passando por um momento difícil da minha vida e que algumas coisas, a maioria das coisas, algumas coisas estão andando, outras estão bloqueadas. Outras eu não entendo ainda por quê, mas eu ainda tenho fé e pretendo continuar com a mesma fé, tá bom? E que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos fortaleça em toda... E até vocês, eu não sei quem está passando por lutas aí, quem não está. E se tiver recebendo as bênçãos, que Deus abençoe cada vez mais. Eu não tenho... Não é porque a gente passa por perdas e por dificuldade que a gente deseja o mal para os outros, não. Eu desejo toda sorte de bênçãos espirituais e terrenas para cada um de vocês, que vocês fiquem bem. Que Deus, Papai do Céu, abençoe todas as áreas da vossa vida, da vida de vocês. Bem-vindo a novos inscritos, se inscreva quem não é inscrito. Até o próximo vídeo, deixa o like e compartilha o vídeo, tá bom? Fui, muito obrigado. Até o próximo.